Bom dia, amigo. Hoje é quarta-feira, dia de culto de oração em nossa igreja e você é nosso convidado. A partir das 7 horas da noite estaremos reunidos para orar uns pelos outros, orar uns com os outros, adorar a Deus juntos, ler a palavra de Deus, compartilhar alguns textos da Escritura e também estudar juntos a palavra de Deus. Você, portanto, é nosso convidado e eu gostaria muito de abraçá-lo hoje à noite em nossa igreja. Se não for possível estar na Capunga, você pode ir a uma outra igreja batista que também se reúna hoje, ou mesmo outra igreja evangélica que também tenha culto de oração hoje à noite. É sempre uma excelente oportunidade para estar na presença de Deus e na companhia de outras pessoas que também estão a buscá-lo. Quero falar com você que hoje completa mais um ano de vida e dizer do nosso desejo de que as bênçãos do Senhor o alcancem, que a paz de Deus encha o seu caminhar e a sua história de vida. Que Deus o abençoe. Vamos juntos à palavra de Deus para a nossa reflexão desta manhã. No livro dos Salmos, no Salmo de número 98, eu quero ler com você os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Mais uma vez, o salmista nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. Esse tema é recorrente no livro dos Salmos, já tem sido objeto de nossa reflexão aqui. Aqui, porém, eu quero avançar um pouquinho mais, porque ele começa a mencionar razões pelas quais podemos e devemos cantar ao Senhor. O foco desses versículos, e especialmente deste salmo, são as vitórias alcançadas por Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é Senhor do céu e da terra, e por isso é um Deus vitorioso. É esta a mensagem. Mas aí poderíamos pensar do ponto de vista apenas teocêntrico. Deus é um Deus todo-poderoso e, como ser todo-poderoso, não pode ser derrotado. Mas o que mais nos interessa aqui é que quando o salmista fala da vitória, ele está se referindo não a uma vitória obtida por Deus, que interesse apenas a ele. Ele está falando das vitórias encontradas no agir de Deus em nosso favor. Conquanto sejam vitórias de Deus, porque conquistadas por Ele e decorrentes do seu poder, são vitórias que nos alcançam, são vitórias que estão presentes em nossa vida. Vejam que o versículo 2 nos encaminha melhor nessa direção. O Senhor fez notória a sua salvação, diz a primeira parte desse versículo 2. A grande vitória conquistada por Deus é a salvação que Ele outorga, que Ele proporciona, que Ele concede. Esta é a grande vitória, e essa nos interessa, porque conquanto tenha sido uma vitória conquistada por Deus, e portanto é uma vitória dEle, e é isso que o versículo 1 diz, é uma vitória que na verdade nos alcança, porque quem sai ganhando com isso somos nós. O versículo 2 fala de salvação e fala da justiça de Deus. Dois temas muito próximos e muito relacionados. É pela justiça de Deus, e isso é inerente à sua natureza, que nós estamos condenados. Somos pecadores, somos falhos e todos o somos, sem exceção. No entanto, quando a palavra de Deus fala de um Deus que age por sua justiça, vai nos mostrar que a justiça de Deus estabeleceu que o pecado teria que ser pago. Mas este pecado não é pago por nós. Nós temos a possibilidade de lançar mão de um benefício concedido por Deus quando Jesus Cristo morreu por nós. Você certamente já ouviu essa expressão? Ele morreu por nós, morreu em nosso lugar. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É quando entendemos que a morte de Cristo, na verdade, é o pagamento do pecado, não do seu pecado, porque ele nunca pecou, do nosso pecado. A justiça se realiza no fato de que o nosso pecado foi pago em Jesus Cristo. A punição por nosso pecado
foi recebida pelo próprio Jesus. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. O Filho de Deus veio ao mundo para receber sobre si o peso dos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados e a condenação pelos nossos pecados. Mas o que mais nos interessa, então, é que, uma vez pagos os nossos pecados, Ele nos concede gratuitamente o perdão, a remissão, a libertação, a salvação. Se os nossos pecados não estão mais sobre nossos ombros, e se a condenação foi tirada de nós, em Jesus Cristo nós temos a salvação. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e Paulo também diz isso na carta aos Romanos, é para nos lembrar que em Cristo nós estamos absolutamente libertos da condenação do pecado. E por meio dele, nós temos acesso à salvação. A grande mensagem do salmista nesse texto é a lembrança de que Deus é todo-poderoso, de que Deus merece a nossa adoração, mas que, sobretudo, essa adoração é devida porque Ele nos outorga a salvação. Ele é um Deus vitorioso, e a sua vitória, aquela que Paulo chama em 1 Coríntios 15 de vitória sobre a morte, a sua vitória, por meio de Cristo Jesus, passa a ser a nossa vitória, porque passa a ser a nossa salvação. Se você ainda não conhece esta vitória, se ainda não experimentou esta salvação, eu convido, mais que isso, é o desafio a entregar a sua vida a Jesus, para que Ele lhe conceda a salvação que vem com o perdão dos seus pecados, com a libertação de toda a condenação e com a certeza da vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque por teu poder conquistas a vitória. Muito obrigado porque esta vitória se estende a nós, na salvação que há em Cristo Jesus. Eu quero te pedir, Pai, neste instante, que cada pessoa que nos assiste viva a experiência de conhecer a Jesus, de recebê-lo como seu Salvador e de ser liberto de toda a culpa e de toda a condenação trazidas pelo pecado. Que, ó Pai, essas vidas se sintam vitoriosas pela salvação que lhes outorgas em Cristo Jesus. E que possamos, Pai, proclamar esta salvação ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Que todos nós a tenhamos em mente e no coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.